Olá a todos, bem-vindos a mais uma live da série Conversando na Janela. Gente, hoje é uma live tão especial para mim que eu acho que a minha voz deve estar até meio estranha. Mas para quem já está assistindo a gente, já tem 5 pessoas online aqui. E para quem não me conhece, Conversando na Janela. Eu sou a Lac Lobato, eu sou escritora, eu sou autora do blog Desculpe Não Ouvir. Eu sou jornalizada desde os 9 anos de idade e usuária de um plano coclear bilateral há 11 anos. E eu estou aqui fazendo uma série de lives que ajudem na inclusão de pessoas com deficiência, que ajudem na saúde auditiva. E hoje eu estou aqui, que é o motivo da minha emoção toda, com um professor de Ciências e Biologia, que ele tem experiência com alguns alunos com deficiência auditiva, e ele topou me trazer o olhar do professor em relação a essa inclusão escolar em sala de aula. O professor se chama Marcelo. Marcelo, por favor, se apresenta para a gente, que eu acho mais bacana quando a própria pessoa se apresenta. Boa noite a todos, eu sou o Marcelo, eu comecei a dar aula em 89, né? A LAC foi minha aluna em 90, 91, 92, enfim, eu segui minha carreira, né? A gente acabou se encontrando aqui no Face e ela já era essa escritora maravilhosa que a maioria de vocês já sabe e conhece o trabalho dela. Eu sou um professor de Ciências e Biologia, passei por várias escolas. Tá? Hoje eu dou aula no Colégio Visconde de Porto Seguro, na unidade Morumbi. Sou professor lá de Ciências e Biologia. E em alguns momentos a gente pôde ter essa experiência com alunos surdos, oralizados, enfim. Né? A gente conseguiu isso, né? Tem essa experiência aí. Não é muita... pude, ao longo também da minha carreira, tentar desenvolver um aplicativo para surdos, né? Vamos falar mais sobre isso durante a live aqui. É isso lá, que eu também estou emocionado. Eu também estou, e olha, eu não sabia que eu fui sua aluna bem no comecinho da sua carreira. Eu sabia que você era muito jovem nessa época, né? Isso eu me lembrava, né? Que eu acho que você até era o mais jovem dos professores na época, não era? Não lembro, eu acho que talvez, né? Tinha aqui o mais velho, acho que era o Roberto, né? Depois tinha o Dino também, né? Não sei se você foi aluno do Nabil também, acho que não, né? O Nabil era do ensino médio. Imagina, vocês ficavam se implicando um com o outro. Eu lembro que tinha umas Exatamente. brigas, né? Vocês ficavam uma em cada sala, falando mal um do outro. Eu me lembro disso. Era isso mesmo, era assim mesmo. Até hoje também mantenho contato com o Nabil, para você ver, né? Era bem assim mesmo. Mas foi uma fase muito bacana da minha vida. Eu fiquei muito tempo lá no Montessori. Acho que eu fiquei lá mais de 10 anos. Depois eu saí, fui para o Pentágono. Fiquei mais 17 lá no Pentágono. Agora estou há 5 no Porto. Foi bem... Estou andando bem, estou rodando bem. Muito legal, e vou te falar, né? Era a minha matéria favorita. Eu me lembro, assim, eu tenho uma memória, assim, boa para essa época. Eu me lembro que uma vez eu te esperei, assim, no meio do corredor, para poder ver a nota de todo mundo da sala, porque eu tinha certeza que a minha nota era mais alta, e era mesmo. Não sei se você se lembra disso. Eu devo ter errado, né? Era tanta loucura aquela época, até hoje. Isso aí é bem comum, a gente erra. Porque, veja, eu tenho hoje, lá no Porto, na época do Montessori, eu tinha acho que 2 oitavos e 1 nono, não me lembro bem. Hoje eu tenho 5 oitavos, 3 nonos e 5 primeiros anos. Nossa. Cada turma mais ou menos com 35, 40 alunos em sala. Então, é muita gente, imagina. Claro que você vai errar, né? Uma vez ou outra você vai errar a nota do cara, não tem jeito, né? Então, mas eu corrigi tua nota? Ficou certa depois? Não. Ficou. Não, a minha nota era sempre mais alta da sala porque eu me esforçava para isso. Era verdade mesmo, mas era verdade, sua nota era muito alta mesmo. Eu me lembro das suas notas, eram muito altas. Eu não sei se você vai se lembrar disso, mas como que foi para você chegar numa sala de aula e ter um aluno com deficiência? Lá, que é assim, a princípio foi meio assustador, né? Porque a gente, né, como professor, a gente busca sempre passar para o aluno aquilo que a gente tem de melhor, né?
Então, a princípio, a gente quer que o aluno aprenda, né? E quando a gente percebe, né, que existe uma pessoa ali que talvez não te acompanhe, né, a ansiedade começa a te pegar, né? Não tem jeito. Então, eu parei e pensei, como é que eu posso fazê-la aprender? Não sei se você se lembra, mas eu era um que te perguntava muito se você tinha entendido, né? Eu falava, você entendeu? O tempo todo. Yes, O tempo né? todo. Pois é, então eu ficava em cima, ficava perguntando, e aí, conseguiu, chegou e tal. Então, e eu acho também que hoje em dia a principal característica de um professor que quer ser de vanguarda é ter empatia. Não adianta, ele precisa se colocar no lugar do aluno, né? Ele precisa dar oportunidade para que aquele aluno possa aprender, para que o aluno consiga aprender. Então, essa era a minha maior preocupação. É lógico, a gente fica assustado, mas depois você se revelou ser um excelente aluno. Então, a partir daí, o meu medo também já foi diminuindo um pouco, né? Eu falei, não, realmente ela está aprendendo, eu estou conseguindo, né? É isso. Então, eu acho que os professores, no seu caso, não tiveram muito problema em fazer você aprender, porque você sempre foi boa aluna, né? Excelente aluno. Então, Eu me lembro do primeiro semestre nessa escola, no primeiro bimestre, na verdade foram os primeiros bimestres, que vocês estavam muito assustados. E eu também estava assustada, porque eu vinha de uma escola pequena, não era uma escola gigante, mas era uma escola maior do que eu estudava. E eu fui estudar numa escola longe da minha irmã. Eu tenho uma irmã 1 ano mais velha, que ela sempre se metia muito na minha vida. E foi minha declaração de independência ir para uma escola que ninguém sabia que eu tinha uma irmã e tal. Mas no primeiro, todo mundo estava assustado, né? Mas sim. a partir do segundo bimestre, quando vocês viram as minhas notas, vocês relaxaram e eu também. Eu acho que Então, isso foi muito especial, porque eu estudei em outros colégios e eu não vi esse relaxamento depois de ver as minhas notas boas. Parece que assim, vocês avaliaram a minha capacidade. E quando viram que dava que era boa, tocaram a vida. Tem escolas que não conseguiam fazer isso, sabe? O preconceito permanecia ali, porque mesmo com uma notas boas, tristeza. ainda achava que era um aluno com deficiência. Uma tristeza, porque eu acho que a sua coordenadora, orientadora, era a dona Sônia. Você lembra dela, da tia Sônia? Sim. Tia Sônia. A tia Sônia era uma que te elogiava no negócio assim, nas reuniões, era um negócio assim que. Né? E é óbvio que a gente também, porque o professor é óbvio que ele fica contente quando uma aluna, um aluno se sai bem. Né? Então é porque a gente está. E a tia Sônia sempre falava para a gente, pessoal, a lá que tem que aprender, ela está aqui tem que aprender, a gente tem que criar condições para isso, a gente tem que criar. E eu também, sabe, eu levo muito, com muito carinho essa fase da minha vida, porque me ensinou também, né? Sobretudo a tratar com alunos com algum tipo de problema que a gente tem que fazer, não adianta, a gente tem que fazer o aluno aprender. É isso. Então, uma pergunta assim, você acha que houve muitas mudanças nos últimos 30 anos entre você começar a dar aula e como que é a educação agora, em relação à inclusão de alunos com deficiência? Então, sim, as mudanças aconteceram, né? E é bom que tenham acontecido, mas ainda, a meu ver, elas são muito poucas, né? Não aconteceram assim. O aluno, por exemplo, com surdez ou com algum tipo de deficiência, numa escola como o Porto, né? Que tem lá, acho que 2.000, 3.000 alunos, só lá no Morumbi, a gente tem um preparo, né? As pessoas, os nossos orientadores nos chamam, dão lá um suporte, falam para a gente, olha, isso está acontecendo, esse aluno é assim, vem de uma família assim. Então, quando você entra na sala, você já tem algum tipo de fundamento ali. Né? Você já conhece o cara, às vezes até ele, né, sem ele te conhecer. Né? Isso é importante e eu acho que isso não acontece na maioria das escolas. Outro ponto é procurar desenvolver atividades que façam aquele aluno ser incluído, né? Ser incluído na verdadeira definição da palavra. Né? Então, para um aluno surdo, a gente tem que pensar numa letra maior, numa letra maior não, num áudio mais bem elaborado, numa apresentação mais bacana, num jogo, né? Enfim,
algo que tenha uma textura diferente, enfim, né, a gente tem que pensar nesse lado, né, porque senão o cara não vai aprender e a gente acaba se frustrando por isso. Né? Esse é um ponto que é o mais difícil, né? É o professor sair de uma aula, né? Eu não me perdoo, por exemplo, quando eu saio de uma aula e eu vejo que um aluno ficou com dúvida. Eu sou aquele professor que na outra aula eu sou capaz de voltar só com ele 10, 15 minutos e falar assim, agora você entendeu? Né? Como é que você está? Você pegou a minha ideia e tal? Então, né, eu acho que é isso, é tentar criar novas atividades para fazer com que a inclusão possa aparecer na sala de aula. E me fala uma coisa, a escola, ela prepara o professor de alguma forma? Olha, a preparação é nessa questão de chamar a turma de professores numa reunião, por exemplo, e dar toda a ficha do aluno. Falar, o aluno ele tem um implante ou ele é oralizado desde tal ano, desde isso, desde aquilo. Agora, técnicas para você dar uma aula melhor não existem. Isso não acontece. Capacitação não acontece. Isso deve acontecer nas escolas especializadas, né? Por exemplo, na Unisullivan, em outras, né? Tem uma, acho que em Vitória tem também. Bom, no Brasil inteiro tem. Então, nessas escolas, eu imagino que deva acontecer essas técnicas. Eu, inclusive, acompanhei na Unisullivan várias formações. Isso eu sei que existe lá. Agora, no Porto, como não é o nosso foco, vez ou outra aparece um aluno, né, surdo, oralizado ou não, né, a gente não tem essa capacitação, não acontece. E você acha que isso não acontece porque a escola não se interessa, porque os próprios professores não cobram isso, ou porque os pais não cobram isso? Por que você acha que não acontece essa capacitação? Porque não é o foco da escola, né? Não tem, né? Você vê, eu tô lá há 5 anos, passou por mim nesses 5 anos um aluno apenas que era implantado, que tinha implante coclear, né? É um aluno apenas, né? Então, como não é o foco, mas eu acho que, como eu estava, né? A gente estava até conversando, né? Desde 2009 a gente tem a Base Nacional Comum Curricular, né, que é como se fosse uma orientação daquilo que você tem que dar de conteúdo para o seu aluno. E por incrível que pareça lá, que a BNCC, que é a Base Nacional, não tem nenhum tipo de orientação para surdos ou para pessoas com necessidades especiais, não tem. Então, você vê, demorou-se tanto tempo para fazer um documento como esse. O documento é muito bom, ele é poderoso, ele é forte, mas ele deixa a desejar nessa questão. Né? Infelizmente é assim. Né? O que se diz, eu imagino, né, que as pessoas pensem assim: a questão dos deficientes, cada comunidade vai tratar do seu melhor jeito, da sua melhor forma, e nem sempre tem que ser assim. Né? Aliás, acho que não tem que ser assim. Mas assim, como eu fico curiosa de saber como que é quando uma escola chega para o grupo de professores e fala, olha, vai entrar um aluno com uma deficiência na sala de vocês, como que é a reação dos professores? Como que é assim? Fico curiosa de saber como que é receber essa notícia. É assim, a gente se assusta, né? Eu fico assustado de cara, né? Me assusto, né? Vejo que a gente vai ter, né, algo a mais ali para resolver, mas eu já começo a exercitar aquela palavrinha mágica que é a empatia desde sempre, né? Se você não tem empatia, você precisa mostrar para o aluno que ele tem que ser protagonista do seu próprio aprendizado. Não adianta, acabou essa história que o professor é o dono do saber, que o professor é o cara que... Isso acabou. Então, entre as mudanças que você me perguntou, uma delas é essa, né? O foco numa sala de aula, durante muito tempo, foi o professor. Hoje não é mais. Hoje não é mais. Hoje o foco é o aluno. Ele tem que aprender e ele tem que ser protagonista da sua própria existência, do seu próprio aprendizado. Então, a gente tem que se virar, essa que é a verdade.
para fazê-lo aprender. E a melhor maneira lá, que não tem outra, é pela empatia. Não tem outra. Você precisa fazer com que aquele aluno sinta prazer em ver, em te ouvir, no caso, ver você, tentar saber do que você está falando, né? Então eu sempre pergunto, termina a aula, eu vou lá, às vezes fico 5, 10 minutos além da aula com o aluno, né? O que houve? Você não entendeu? Você entendeu e tal. É assim, mas é difícil. Quando chega uma notícia dessa, a gente se assusta, como eu me assustei lá há 30 anos atrás, né? E tem uma diferença, né? Eu cheguei sem nenhum tipo de audição artificial. É diferente do seu aluno que chegou com implante coclear. Provavelmente ele usava algum tipo de acessório para Sim. melhorar a audição dele. Como que foi a sua experiência de usar um microfone? Olha, eu chegava na sala de aula, isso inclusive foi orientação da coordenação, né? A coordenação falou, pede para ele o microfone, porque ele tem que te dar. Né? Então eu era um que chegava em sala de aula, eu entrava em sala de aula, eu pedia para ele, Rafael, me dá o seu microfone. Vez por outra lá, que ele tentava me dar um migué, né? Me dar uma canseira. Ah, mas está sem bateria. Eu falo, olha, hoje eu te perdoo, na próxima não. Então, quando chegava, por exemplo, na segunda ou terceira aula, que ele falava que estava sem bateria, eu já mandava ele para a coordenação. Porque é óbvio e evidente que ele estava tentando, né, me sair fora da aula, né? Enfim, então, ele foi um que foi mais difícil, assim, mas com o tempo, ele também percebeu que tinham professores que chegavam e cobravam isso dele e outros passavam batido, nem lembravam. Né? Eu ficava muito atento porque isso é um negócio que me incomoda. Eu tenho que fazer o meu aluno aprender. Eu tenho que fazer o meu aluno sair de lá com aquele recado dado, compreendido. Então, né? E sempre perguntava, e ele não era assim igual você, não, que tirava 9,5, 10, né? Não era nada disso, ele era bem mais na dele, lá tirava lá uns 5, 6, fazia pro gasto, sabe? Nada de ficar por aí se dando bem, mas foi difícil. Eu acho que se eu estivesse entrevistando o Roberto, não você, a conversa ia ser bem diferente, porque esse era a minha média de matemática. Mas o Roberto era muito, ele fazia umas provas muito difíceis, né? Era um negócio mais assim, né? Não que as minhas não fossem também, eram também, mas matemática também sempre foi, né? Meio que, né? O trauma dos alunos, né? Sempre, né? Eu acho que sim, mas na verdade tem a ver com gosto também, porque tem gente que... Você sabe que tecnicamente dizem que surdo é melhor de matemática do que de português? Comigo foi ao contrário, talvez porque eu seja surda adquirida, e nesse caso. Mas eu tenho muitos amigos surdos que são engenheiros, que são professores de matemática, justamente porque eles têm mais facilidade com exatas. Bacana, né? Eu sempre tive você como uma aluna muito boa, né? Então não posso falar muita coisa, né? Porque você sempre foi muito bem em ciências e biologia. Então, a grande realidade, né, lá, que é que a gente tem que diminuir um abismo aí, né? Não adianta, né? A gente tem que fazer com que as distâncias diminuam. E tem que procurar fazer com que o aluno consiga se dar bem, né? Entender. É isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, o que você espera dos pais exatamente? Quando chega um aluno com deficiência, vocês esperam que os pais, eles de alguma forma orientem vocês, alguma coisa assim? Então, no Porto, né, vou te falar da minha realidade hoje. Né? O Porto é uma escola que, para o pai conversar com o professor, ele tem que marcar, é uma conversa que normalmente ela é mediada pela orientação, né? Então isso existe. Então ele pode marcar uma reunião a hora que ele quiser, dentro da agenda do professor. No entanto, o que a gente vê é que os pais também eles não se assumem assim tanto, né? Eles deixam meio que o barco rolar, né? Então, se o aluno tem uma média boa ali de nota, as coisas para os pais dão a entender que o negócio está indo bem, né?
Eu, por exemplo, fui professor desse menino durante 2 anos e eu nunca, nem na reunião de pais, que é o momento certo, né, para caso eles tenham alguma dúvida, queiram questionar algo, é o momento certo para falar. Eles nunca vieram falar comigo. Então eu vejo que nesse, né, especificamente no caso desse aluno, me parece que se o negócio estava indo bem, então deixa rolar. Né? Era essa o feedback que a gente notava ali. Eu não sei se é o real, se pensam diferente e tal, mas né, era isso. E você, em algum momento, teve que fazer algum tipo de adaptação no seu currículo por ter um aluno com deficiência em sala de aula? Eu não foi necessário. Não, não foi necessário nenhum tipo de adaptação, mas eu imagino que se eu tivesse, né, numa escola para surdos, não tenha dúvida, eu teria que fazer, né? Enfim, tinha uma escola em Moema que era para surdos. Moema. Em Moema, ali, eu não me lembro o nome daquela escola, mas era para surdos aquela escola. E eu acho que hoje, não sei se ainda ela existe. Então, eu me lembro que um dia eu fui levar um currículo meu lá e a moça me perguntou, falou, mas você tem experiência com surdos? Eu falei, não. Ela falou, então como que a gente vai te contratar? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Então, eu acho assim, a luta, né, nesse caso, é fazer com que, eu imagino, com que Libras seja dado nas escolas. Né? Tem que ter um segundo, terceiro idioma. O pessoal, ele fala muito de inglês, espanhol, né? E às vezes a Libras aparece aqui como uma opção que ninguém nem dá bola, ninguém nem valoriza, né? Então seria bem melhor, né, se a gente pudesse, ou então na medida que a gente estivesse dando uma aula e tivesse um surdo em sala de aula, que alguém em Libras fosse traduzindo, né, para ele, não sei, né? Eu acho que isso também já seria um pouco demais, porque envolve custo, né? Enfim, as escolas hoje em dia estão cortando tudo que é custo, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que lutar por isso seria o ideal, né? Não sei, acho que... O intérprete de Libras, ele é previsto pela lei atual. O MEC, ele prevê um intérprete de Libras em sala de aula para um aluno que tenha deficiência auditiva e seja usuário de Libras. Mas, infelizmente, também não é exatamente uma inclusão, porque se ele tiver só ele e o intérprete, ninguém mais fala Libras, muitas vezes ele fica sendo deixado de lado, né? Aí eu te pergunto, como professor você se disporia a aprender Libras se tivesse previsto na grade curricular? Sim, eu seria um que iria aprender, sim. Claro, a gente quando fez um trabalho lá no EMEBS, né, na Anne Sullivan, que inclusive acho que você conhece, a gente até aventou a chance de fazer Libras para que a gente pudesse entender melhor o universo, né, dos surdos. Essa é que é a verdade, né? Então, eu me disporia sim, faria com o maior prazer, acho que agrega no currículo da gente, né? Não tem jeito. E assim, o ideal de um professor, lá que eu posso até estar sendo meio clichê aqui, né? Mas o ideal de um professor é fazer com que o aluno entenda, não importa como, né? Ele tem que criar condições, fazer com que o aluno, né, ou num laboratório, ou numa sala de aula com uma apresentação, enfim, né, procurar fazer com que o cara entenda. Se Libras me fizesse fazer me entender melhor, nossa, seria um passo muito bom na minha carreira. Claro que sim. Tenho algumas perguntas aqui. Tem uma mãe perguntando: os professores querem quais informações que nós pais a gente passe para a escola para melhorar o atendimento do aluno? Então, o que vocês gostariam que os pais passassem para vocês? Olha, às vezes o professor na sala de aula ele não tem assim muito tempo com o aluno, né? A gente consegue ficar, por exemplo, no Porto as aulas são de 45 minutos, oitavo ano, por exemplo, são 3 vezes por semana. Então eu fico com esse menino 3 horas, 2 horas e meia mais ou menos. O pai fica com ele todo dia.
Então, o que seria importante do pai para nós é mostrar para a gente se ele tem alguma dificuldade, se ele faz as lições corretamente, se ele está aprendendo, porque não adianta. Um aluno que aprende, ele conversa sobre aquilo na casa dele. Né? O cara que consegue aprender, hoje eu aprendi sobre sistema cardiovascular. Eu aprendi que o coração tem 4 câmaras, 2 em cima, 2 embaixo. Ele vai falar aquilo na hora de uma refeição, na hora de um... Esse retorno é muito importante para a gente, porque ele dá para a gente um caminho, né, uma amostragem que a gente pode dizer que o menino entendeu, a menina entendeu aquilo. Se ele conversar em casa, já é um bom caminho. Como é que ele lida com as lições, por exemplo? Faz as lições é agradável para aquela criança fazer as lições de ciências, por exemplo? Ou na lição de matemática ele vai, né, faz de qualquer jeito, não está nem aí, né, de português e tal. Então, esse tipo de informação é muito importante, dizer como é que o aluno está se sentindo em casa, como ele ataca as lições, como é que ele consegue trabalhar com tudo isso. Né? Acho que essa é uma dos passos dados pelos pais. Né? Agora eu estou perguntando para você, nesse momento de pandemia que estamos em casa, qual o papel da escola com os alunos que usam alguma tecnologia? Eu não sei se você tem essa experiência nesse momento, mas supondo que o Rafael continuasse sendo esse aluno, qual seria o papel da escola? Olha, provavelmente com o Rafael eu teria que fazer atividades diferenciadas, porque a plataforma que a gente está usando, ela não tem legenda. Então, por exemplo, o Teams, né, da Microsoft não tem legenda. A minha mulher usa o Google for Education, também não tem. Acho que não tem também. Então, eu teria que, de alguma forma, elaborar algum tipo de atividade diferenciada para aquele aluno. Por exemplo, eu fui lá, dei uma aula de manhã. À tarde, ele teria que receber uma atividade a respeito daquela aula. E aí, por exemplo, ele iria ter que ir atrás num livro, ele teria dúvidas, ele teria que ir para o chat comigo, né? Eu respondo muita pergunta pelo chat também. No Teams tem um chat e tal, e eles me perguntam. Então, provavelmente, no caso dele, seria assim. Aliás, ele não é mais meu aluno, mas é aluno da escola, né? Ele acho que está no 2º ou 3º ano. Eu imagino que os professores dele estejam fazendo isso. Tem que mandar, não tem jeito, né? Sem legenda, como é que o cara vai? Né? É que ele tem um implante, né? Ele consegue ouvir bem e tal, mas nada assim, né? É difícil, não é tão simples assim, não. Eu te falo o seguinte, eu faço aula de francês online, tá? Porque é um desafio extra, porque a minha tela, a professora fica pequenininha, ela fica compartilhando a lição e a professora é pequenininha. Eu não tenho a opção de ler lábios. E é um outro idioma que eu tenho que ouvir. Então é um esforço extra que eu tenho que fazer. Seria muito bom se eu tivesse uma legenda também para me ajudar com isso. Mas realmente não tem. E aí eu estou vendo como os alunos estão sofrendo quando a audição deles não é perfeita para entender o que o professor faz. Então, sim, a gente tem que pensar numa alternativa, mas aí não é o papel do professor exatamente descobrir como colocar legenda, né? Mas assim, desculpa. por outro lado, isso foi apenas uma experiência minha em relação a esse momento, mas uma coisa que eu queria te perguntar é como que é o papel do professor em relação a convidar os outros alunos a realizarem essa inclusão? Porque eu acho que o papel do professor não é só passar a matéria, mas também intermediar a turma. Eu não sei se eu estou errada nesse sentido. É assim, não, você está certa, a gente realmente tem que fazer mesmo isso. Agora, esse papel, na verdade, quem faz lá no Porto é a orientação escolar. A orientação é que vai lá e tenta fazer esse meio de campo, mas ela também não vai sozinha, né? Ela não vai sozinha. A gente, os professores sinalizam, falam, ó, em reuniões
de nível, né? Nas reuniões lá do Fundo 2, do ensino médio, a gente fala, olha, tal aluno está com problema de inclusão, não está conseguindo, né? Aí, então, a orientadora vai e faz aquele papel, né? E dá a devolutiva para a gente. Ah, olha, eu conversei com um aluno tal, e realmente está assim, assim, assim. Você pode dar uma forcinha porque gosta muito de você. Ele gosta ou ela gosta da tua aula. Ai, claro, aí eu já entro e já chego brincando, já chego, olha, e aí, tudo bem e tal. Durante a aula eu peço para que ele participe, né? Você podia, né? Você entendeu isso aqui? Então explica para gente, né? O que você viu disso? Você consegue, né, relacionar com outra coisa? Então, eu acho que o papel do professor para fazer a inclusão é isso, é colocar o aluno com algum tipo de problema no jogo, né? Ele tem que jogar. Essa é que é a verdade. Ele está lá para isso. Então ele está no time, faz parte do time, ele tem que ir em frente. Então a gente chama mais a responsabilidade para ele, né? Sempre participa. Eu lutava com o Rafa, falava, e aí, você entendeu? Então me explica, faz isso, faz aquilo, né? Sempre a gente tem que ser, né, lá que questionador, né? Se você não for um inquietador do cara, ele se acomoda e aí que ele não vai entender mesmo, vai ficar naquela maré mansa lá e tchau. Tem uma mãe aqui que o filho dela tem deficiência auditiva, o marido dela é professor também, que é a Bárbara. A Bárbara está ficando encantada com você, te deu parabéns pela sua sensibilidade. Obrigado. E falando nisso de colocar o aluno com deficiência participando da aula, uma coisa que você e o Dino era meu professor de geografia, né? Você citou ele no começo da live, vocês me colocavam lendo em voz alta. Quando a gente ia fazer a leitura do livro, geralmente era eu que lia, para poder acompanhar a turma. Essa é uma forma de inclusão que realmente eu só vi nesse colégio. Eu tenho um carinho por isso, porque eu me sentia parte da leitura. E é uma coisa que eu não vi em outras escolas, eu não sei se isso é feito hoje em dia, de colocar o aluno com deficiência para fazer a leitura para a turma. Eu com o Rafael não fazia isso, eu não colocava, até porque lá que era assim, naquele momento a estratégia era essa. Hoje a gente não põe mais os alunos para fazerem a leitura, né? As estratégias mudaram um pouco, né? Então é assim, né? Hoje em dia eu prefiro dar um texto para ele fazer a leitura em casa, e aí na volta, na outra aula, a gente se reúne em grupo, faz uma dinâmica, e eu vou passando de grupo em grupo, ou eu, né, deixo um trecho para um grupo, outro trecho para o outro. Mas essa da leitura, e eu lembro mesmo, agora que você falou, eu lembro, você realmente era a que lia, né? Era um negócio, você vê como essas memórias não se apagam, né, da gente, né? Um negócio impressionante. E era bacana, mas hoje em dia a gente não faz mais isso, não temos mais essa estratégia. Mas mudaram, mas isso foi super importante para mim. Eu acho que até que essa coisa de ler para a turma era uma coisa. Não tem mamãe comentando aqui que a professora dela faz isso, que hoje em dia pode ser que tenha isso mudado na escola que você faz, mas tem uma mãe comentando que a professora desse ano fazia isso, colocava ele para fazer leitura e ele também é implantado. Ou seja, ainda existe. Ainda existe. Que série que é? Você sabe? Qual série? Samira, qual que é a série do Caian? O Caian tem 11, mas ela vai comentar aqui. Quando ela comentar, eu te respondo. Tá. Mas eu concordo com isso, que às vezes o papel do professor não é ser super especializado, mas que ele pode improvisar e incluir o aluno de acordo com o que ele percebe que o aluno gosta. Porque no meu caso também vocês viram que eu gostava. Está no 5º ano. Tá. É mais novinho, né? Eu acho que lá mais novinho, acho que vai melhor, né? Mas eu não colocava o Rafael, não. Ele era mais introspectivo também. Acho que ele não seria algo que eu estaria talvez ultrapassando o meu limite como professor. Então eu ficava em outro plano. No meu caso eu gostava, né? Vocês percebiam que eu gostava de fazer essa leitura pois também, né? Gente.
Ah, você gostava de tudo, né? Que a Eu gente gostava, fazia adorava, lá. imagina. Aí depois vocês pararam com isso, foi só os primeiros, na sexta e na sétima, depois pararam com isso, já não era. A minha voz, ela Pois é. também decaiu muito nesse período, né? E aí eu acho que foi nesse momento que ela começou a mudar. Deixa eu ver, tem um comentário aqui. É, até tem um comentário da Catiana. A Catiana é que o filho dela é bem pequenininho, tá? Ele acabou de implantar, ele implantou, ele ativou ontem. Então, assim, ela não tem Tá. experiência escolar, porque ele é bebê e acabou de ativar. Mas ela está comentando assim: muitas famílias apenas abandonam os filhos na escola. No meu último ano de licenciatura, tive um aluno com deficiência auditiva, usava Libras e eu nunca vi os pais dele. Nunca teve Tá nenhum tipo vendo? de contato. Então, vai de encontro mais ou menos com o que eu estava te falando, né? Eles meio que, né, se a coisa está indo bem, né? No caso do Rafa, ele tirava lá 5,5, 6, a média é 6, então, infelizmente, né? Porque um aluno que tira 6, né, lá, que a gente sabe que ele está na média, ele absorveu 60%, mas deixou de absorver 40%. Então, é um negócio que é... E as pessoas não fazem essa conta, né? Se está em 6, está tudo ótimo, né? E às vezes não é assim, né? Porque 40% do total, para mim, é muito, né? Eu acho que é muito que ele deixou de absorver ali, né? Infelizmente. Ela falou que a Caxiana falou que ela era professora de física. Tá. E até E parecia aula de arte porque fazia muitos desenhos para o meu aluno compreender. Ela está contando a experiência dela. Que ela... Você desenhava na lousa? Como você ainda usa lousa? Ainda existe lousa? uso. Tem lousa, não é de giz como era na sua época, né? Você lembra dos meus desenhos? Ai, que legal. Então, eu sempre procurei. Eu nunca fui um exímio desenhista, nunca, né? Mas eu acho assim, se você consegue minimamente fazer um desenho e fazer com que o aluno consiga entender o que você quer passar, já tem um ganho nisso aí, já tem um lucro. Então, eu procurava também e procuro até hoje fazer desenhos, esquemas, né, tabelas, né? Alguns professores dizem que eu desenho muito bem, outros não falam nada, né? Mas assim, eu fui me aperfeiçoando também, não é aquele desenho que você viu logo no meu começo de carreira, não. Então, mas a gente tem que chamar a atenção, né, do aluno, essa que é a verdade, você tem que manter ele aceso ali, né? Essa que é a verdade. Então o desenho às vezes é um recurso que você tem que aprender para dar aula. É lousa branca. Eu tenho aqui uma caneta, eu vou te mostrar uma caneta, as canetas que a gente usa. Normalmente são essas daqui, ó, lousa branca, né? Então não tem mais giz. Giz até existe, mas é mais difícil. O giz é para criança menor, que tem que ver a letra bonitinho, desenho e tal, né? Então, os alfabetizadores é que usam mais o giz, a lousa e o giz. Deixa eu contar uma coisa para o pessoal que está assistindo também, para quem vai assistir depois da live. Eu me lembro que há uns 8 anos eu fui dar a minha primeira palestra no Senac. Eu fui convidada pelo Senac para dar uma palestra para alunos sobre inclusão. Foi um desafio, porque eu ainda não tinha sido implantada bilateral. Eu só tinha um implante e eu não tinha um resultado tão bom. E foi um desafio para lá, para uma plateia, 120 pessoas, sem ter um feedback auditivo perfeito. E eu me lembro que eu contei a minha experiência na escola e eu me baseei nesse período, justamente. E eu me lembro que vocês, os professores da minha época, tinham muita preocupação de passar muita matéria na lousa, até provavelmente que a Caxiana falando por minha causa. Eu até acho, não sei se vocês passavam um pouco mais do que eu esperava, porque para eu poder copiar a matéria. E eu vi uma professora falando que o professor ele não pode ficar passando coisas na lousa porque ele fica com dor no braço e aí ele é aposentado por ler, porque lesão de esforço repetitivo. Então não Tá. se pode cobrar do professor que ele coloque mais matéria na lousa só porque tem um aluno com deficiência auditiva. Eu queria ouvir se você concorda com esse pensamento dela. Hoje em dia, lá, que a gente realmente tinha essa orientação, que fazer as coisas mais na lousa mesmo, para que você pudesse acompanhar melhor. Tinha essa orientação. Hoje em dia, como os recursos são outros, não tem mais essa necessidade de ficar só copiando na lousa, enfim.
Agora, eu acho que realmente se houver essa determinação por parte da orientação, da direção da escola, o professor pode entrar em atrito, falar, não, mas eu vou ter aqui algum problema, enfim, eu agiria da seguinte forma, procuraria usar mais PowerPoints, mais apresentações, dar trabalhos mais elaborados para que os grupos se formassem. Eu procuraria, enfim, praticar a inclusão mesmo, né? Que é botar os alunos para trabalhar, fazer com que eles se agrupem, fazer com que eles troquem experiências, para que os repertórios deles aumentem, né? Isso é muito importante, né? O aluno, quando ele tem um bom repertório, ele consegue ter uma melhor visão do mundo, né? Sobretudo o mundo que o rodeia. Né? Então, tem que aumentar o repertório desse povo, né? Dos alunos e os incluídos, né? Os que têm algum tipo de deficiência é o dobro, né? A gente tem que correr atrás mesmo. Né? Então, essa coisa do LER por lesão por esforço repetitivo, hoje em dia eu acho que ele conseguiria, caso houvesse a orientação para isso, ele conseguiria se dar bem com isso, sim, o professor, mas eu usaria de outros expedientes, eu usaria de outras técnicas. Tá certo. Bom, essa tática, assim, obviamente, em 30 anos o próprio sistema educacional mudou muito, né? Eu acho que uma coisa que você comentou, que hoje em dia o aluno é muito mais participativo. Na minha época não era tão participativo assim. O professor era Deus, eu acho que eu estava lá nessa aula aprendendo. Mudou o foco, né? Mudou o foco. Não tem mais aquela coisa do sabedor, né? Né? O conteúdo é do professor e o aluno. Não, hoje em dia, inclusive, eu vou te falar, né, Joaquim? Qualquer aluno que tem aí seus 10, 12 anos, ele pega lá um tema qualquer, meiose, mitose, bota no Google, pronto, aparece lá 1,5 milhão de desenhos, apresentações. Então, o professor não é mais aquele cara, né, que é o detentor do conhecimento. Isso aí acabou, né? Tchau, não tem mais nem. Aliás, o cara que vive nisso ainda perde espaço. Perde espaço. Enfim, eu acho que assim, o pessoal não está fazendo muita pergunta. Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, mas as minhas você já respondeu. Então eu queria que você passasse uma mensagem de que o professor espera dos pais, o que você daria de dica dos pais para eles estimularem os alunos a se interessar mais, isso com e sem deficiência, porque vai valer para todo mundo. E você gostaria de dizer para os pais e os seus alunos aqui? Olha lá, que eu gostaria de deixar a seguinte mensagem, né? Que os pais acompanhem mais de perto o desenvolvimento estudantil dos seus filhos, né? E não adianta, né? Pai e mãe acha que o filho tem que ser acompanhado logo só nos primeiros anos, né? Até os 10, 11, 12, aí eles deixam, meio que liga ao piloto automático, né? E que não deixem, não façam isso, não assumam esse tipo de comportamento, né? O pai e a mãe, eles têm que zelar pela educação do filho o tempo todo, né? O meu filho que está na PUC, faz jornalismo, eu fico de olho nele, né? Eu tenho um que é economista, que já é casado, o outro está aqui comigo, faz PUC e jornalista, está no 3º ano, ele fica aqui no Zoom, né? Porque eles estão no Zoom também com aulas, né? E fica com o celular. Eu de vez em quando passo aqui e fico perguntando, e aí, como é que tá a aula? Tá tudo bem? Tá isso, tá aquilo? Então, pai e mãe, não abandonem o percurso, né? O percurso é longo, quanto mais velho, maior o trabalho, quanto mais velho, pior nessa questão, mas sejam os chatos, sejam né, aqueles pais chatos, né? Eu falava para os meus filhos quando eles tinham idades, né, assim, adolescentes ou até no final da adolescência, falo, olha, eu sou chato mesmo, eu não estou nem aí porque você possa pensar de mim, mas eu vou te cobrar, né? Eu vou querer resultado, você tem que estudar, você tem que ir atrás, tem que fazer as lições, essa é a mensagem, não abandone, né? E assim, e fiquem atentos aos sinais, né? O aluno, ao fazer uma lição de ciências, como é que ele se comporta? É um peso para ele ou não? É algo mais
leve, ele faz com prazer, né? E esses sinais, em alguns momentos, podem ser passados ao professor da matéria, numa reunião de pais. Essa é a minha mensagem. Acompanhamento. Eu vou ler alguns elogios aqui, porque são muito fofos, tá? Tem um elogio aqui que é da minha mãe, que está assistindo a live. Minha mãe. Manda um grande abraço. Eu gostaria de agradecer a atenção e carinho que você teve com a Láquia enquanto foi sua aluna, tá? Ela está agradecendo, porque nunca é tarde para ela agradecer por isso. Mas você vai fazer o Marcelo chorar na live, não faça isso com ele. É verdade mesmo. Eu sou emotivo pra caramba, então, né? Mas enfim. Tem duas mães que estão falando aqui, que é a Samira e a Xiu, que são mães de crianças implantadas que estão em idade escolar. Os dois têm 11 e 12 anos. Imagina que sejam que no quinto, sexto ano, eu sou perdida hoje em dia com isso, que elas estão perguntando se você não quer dar aula para os filhos dela, porque ela falou, nossa, eu quero ele como meus professores. Mas é brincadeira, porque elas não são de São Paulo, não é brincadeira. Quando você fala sobre empatia, talvez esse seja o segredo que esteja faltando em muitos professores, e eles lembrarem de ter empatia com o aluno com deficiência, e com todos os alunos, na verdade, né? E esse talvez seja o seu diferencial, Marcelo. Você sempre teve empatia conosco nessa aula. Imagina. Empatia é a palavra, né, que eu acho que faz a diferença na relação aluno-professor. Né? Se você consegue se colocar no lugar dele, né, e ver o que ele está tentando, o que ele está lutando para chegar, né? Você foi uma lutadora sempre, né? Porque além de alguns problemas, você ainda tinha que vencer a coisa da surdez, né? Então, a gente, quando se coloca no lugar do aluno, parece que o mundo se abre, né? Porque aí você vai lutar por ele até o último momento. É assim. Tem uma mãe aqui comentando que a Cris, que ela está falando que a escola do filho dela tem pedido para ela acompanhar um pouco mais longe. Tá, eu já acho que já sou presente. Essa semana mesmo tive uma reunião com a escola. Eu acho que os professores já estão cansados e nem eles ainda estão falando para eu continuar. Tá mais presente, eu acho que é isso, né? Eu acho que a escola sempre quer que os pais participem mais, os pais sempre querem que a escola participe mais. E eu acho que o segredo aí é achar o equilíbrio entre tudo isso. Sim, não tenho a menor dúvida, você foi perfeita, né? Provavelmente, em algum momento, esse aluno, né, dessa mãe, talvez tenha usado ela aí como, né, uma bengala, ou enfim, algum suporte, né? E aí a escola percebeu isso e falou, olha, tá na hora também dele bater um pouco a asa sozinho, né? Deixa ele voar um pouco. Tem isso também, né? Na verdade, a gente tem que fazer uma vigilância supervisionada. Né? Você precisa vigiar de longe. Eu acho que de verdade eu fiz confusão. Ela está falando que a escola pediu para ela se afastar um pouquinho, né? Porque ela está muito presente demais e ela pediu para dar. Então, às vezes sufoca, né? Às vezes sufoca o aluno, né? A gente também não pode agir assim, né? Tem que saber. É o que você falou, né? Você foi brilhante. É um equilíbrio, né, entre as coisas, entre as ações, né? É isso. Então, Marcelo, eu te agradeço muito pelo seu tempo de contar essas experiências aqui. Eu acho que o pessoal vai sair daqui com uma lição importante de falar e pedir empatia, sobretudo. Porque eu acho que a gente talvez esteja querendo coisas que ainda estão difíceis da gente até expressar o que a gente quer nessa coisa da inclusão. Mas eu acho que se você falou o mais importante, se a gente achar a empatia e achar o equilíbrio, tudo é possível, né? Então, Marcelo, de verdade, obrigada pelas aulas maravilhosas. Eu adorava suas aulas, adorava, de verdade. Tem coisa que eu me lembro até hoje. Que bom, Lac. Primeiro eu quero agradecer o convite, eu me sinto honrado em participar. Você realmente foi uma aluna especial, você sabe disso, é até hoje uma pessoa especial na minha vida. Obrigada. E, enfim, né, acho que a gente não se encontrou por acaso, né, foi para que a gente pudesse crescer e, nossa, muito honrado em participar. Sempre que você quiser a minha participação, você pode contar comigo, tá certo? E eu quero também um compromisso seu aqui. Eu vou tentar fazer com que você dê uma palestra lá no Porto.
quando acabar tudo isso, né, essa pandemia maluca que a gente está vivendo, você vai ser minha convidada, você vai lá falar para os meus alunos, tá certo? Sobre inclusão, tá bom? Muito obrigada. Vou adorar esse livro novo. Eu até preciso mostrar esse livro novo. Ele fala sobre inclusão e ele fala sobre o papel do professor nesse processo de inclusão. Até por isso que eu quis trazer você para fazer essa live conosco. E a Samira está comentando que foi muito bom ouvir o lado do professor também. Eles também ouviram o lado do professor. E era o que eu realmente queria compartilhar nessa live, que a gente vai olhar todos os lados da inclusão, para que a gente ache juntos a solução para a inclusão desses alunos que estão por aí um pouquinho perdidos. Então, muito obrigada, Atividade, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por conquistar todo mundo que estava assistindo. Imagina lá, que faço com o maior prazer, você sabe disso. Maior prazer, tá bom? Tá certo. Obrigado, um abração para todos, um beijo para você. Beijinhos enormes para todos e até a próxima live. Tchau, tchau.